Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à resolução do nosso exercício, não é? Agora a gente vai resolver a questão 5 do exercício, ou a quinta questão. E essa quinta questão, ela fala o seguinte: numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelo. Planta de flor vermelha cruzada com planta de flor branca produz plantas de flores rosas. Do cruzamento entre plantas de flores rosas, resulta em plantas com flores, aí letra A, de 3 cores igual proporção. A letra B, das 3 cores, prevalecendo a cor rosa. A letra C, 3 cores, prevalecendo a cor vermelha. D, somente cor rosa e somente cor vermelha e brancas em igual proporção. Então, essas são as alternativas lá. Então, o que a gente vai fazer para saber qual é a alternativa correta? Pessoal, não é só pegar a resposta lá, tem que saber como chegar a essa alternativa, né? Então, você vai lá primeiro pegar todas as informações e colocar no papel para vocês poderem estar fazendo os cruzamentos depois. Então, vou lá. Planta vermelha, Vzão, Vzão. Branca, representada aqui por Bzão, Bzão. E a rosa, que é o resultado do cruzamento entre vermelhas e branca, eu tenho aqui a planta rosa, que será o heterozigota. Ela vai herdar um gene da vermelha e um gene da branca, né? Heterozigota. Então, vamos lá para frente. A questão pergunta se o cruzamento, qual é o resultado do cruzamento entre flores rosas. Mas eu fiz logo do início, que é para ver o passo a passo, ó. Parental, primeiro eu cruzei aqui a branca aliás, a vermelha com a branca, que é o que diz lá no início do cruzamento, aliás, no início da questão, que foi cruzado branco e resultou nas plantas rosas. Só que ele quer saber qual seria o resultado do cruzamento entre plantas rosas, só plantas rosas, que produz flores rosas. Então, aqui as heterozigotas, ó. Então, vou fazer esse cruzamento e vou obter esse resultado. Então, eu tenho aqui 25% de plantas com flores vermelhas, 50% de plantas com cores rosa e 25% de plantas com cores brancas. Então, quem é que prevalece aqui, pessoal? Eu produzi 3 cores, prevalecendo a cor rosa. E aí, a alternativa que tem essa explicação é a letra B, que é ela que diz que a produção de 3 cores prevalecendo a cor rosa. E aqui no meu cruzamento, eu comprovei para vocês que é exatamente isso que acontece, né? Vamos aqui para a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: em Drosófila, que é uma espécie de mosca, pessoal, o GNA mata os indivíduos homozigotos, né? Quando ele aparece em dose dupla, ainda na fase embrionária. Sabendo-se que o cruzamento de indivíduos heterozigotos nasceu 600 descendentes, teoricamente, quantos devem ser heterozigotos? Aí aqui a gente vai fazer os cruzamentos em que a gente vai chegar e fazer aquela porcentagem, aquele cálculozinho para achar a porcentagem também. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, pessoal? Fiz o cruzamento normal, né? E aí, a proporção esperada para esse tipo de cruzamento lá nos experimentos de Mendel seria esse, né? 1/4 de azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. Só que nessa situação aqui, pessoal, ele já está informando na questão que o indivíduo que apresenta esse genótipo aqui, ele não sobrevive. Ou seja, ele morre ainda na fase embrionária, ele nem sequer nasce. Então, essa proporção genotípica aqui, ela vai mudar. Fenotípica, na verdade. Essa proporção fenotípica aqui, ela vai mudar. Não vai ser mais essa proporção. Então, a gente vai aqui para a situação 2, ó. Que aí muda. Nessa aqui não existe, nessa situação não existe, porque esse gene aqui não vai nascer. Então, não tem 4. Ela muda. Aí vai ser heterozigoto, 2 em 3 possibilidades, homozigoto recessivo, 1 em 3 possibilidades, que foi o que sobrou aqui. Lembra que esse indivíduo aqui, ele não vai nascer, pessoal. Ele não existe, ele não nasceu nessa situação. Então, esse cruzamento aqui, aliás, nesse tipo de cruzamento, ela não segue essa regra. Por isso que são chamados de exceções dentro da primeira lei de Mendel, porque ela não segue essa regra aqui. Então, ela muda. A proporção aqui fenotípica vai mudar. Então, agora eu vou ter em cada 3 indivíduos, 2 vão ser heterozigoto e 1 vai ser recessivo, homozigoto recessivo. E aí ele diz lá que as opções são 50, dos 600, quantos são heterozigotos? 50, 150, 200, 300 ou 400. Aí nós vamos fazer aqui, né, uma regrinha de 3, pessoal, para poder descobrir essa porcentagem. Todo mundo aí, eu acho que sabe fazer essa regrinha de 3. É uma questão matemática aí bem fácil, todo mundo sabe. Então, o que eu vou fazer? Para eu saber dos meus 600, quantos
são heterozigotos, eu vou fazer essa regra de 3. Eu vou pegar o meu 3 aqui, que corresponde ao meu 100% de indivíduos, possibilidade de indivíduos que nascem, e aqui o meu 600, que corresponde ao total de indivíduos que nasceram nessa geração, né? Então, vou colocar aqui o 2, que vai corresponder aqui o meu X, que é o X da questão, que é o que eu tô querendo saber. Aí, vamos aqui pra frente. Tô fazendo igual o menino, gente, o passo a passo, ó. Aí, o 3, aí a gente vai lá, 3 vezes x é igual a 3x, que vai ser aqui, e 2 vezes 600 vai ser igual a 1.200. 1.200 dividido por 3, eu vou ter aqui o valor de x, que x vai ser igual a 400. Então, se eu seguisse essa proporção ali, pessoal, não ia ser 50%, porque a gente já sabe que aqui representaria 25%, aqui 25% e aqui 50%. Então, qual seria 50% de 600? 300, né? Então, muita gente marca errado por conta disso, por conta de não levar em consideração que esse indivíduo aqui com esse alelo, esse gene, não vai nascer, então ele não existe, então a gente não faz esse cálculo contando com ele, a gente elimina ele vai ser desconsiderado da questão, por isso a proporção aqui muda, e ao invés de ser 300, é 400, porque eu tenho um número maior de heterozigotos do que de homozigoto recessivo, entenderam? Agora, nós vamos aqui para a sexta questão, aliás, para a sétima questão, desculpa. Eu fiz uma baguncinha aqui, pessoal, porque eu tinha esquecido de colocar essas informações aqui para vocês. Acabei misturando com a oitava, mas dá para entender, né? Só explicando direitinho. Então, a sétima questão, ela diz o seguinte. Indivíduos a alergia do leite, problema hereditária, pela deficiência da enzima lactase. Essa característica é autossômica nas populações, ocorre 3 fenótipos relacionados à atividade da enzima. Indivíduo sem atividade, que é o som recessivo, indivíduos com atividade e indivíduo com atividade parcial. Aí ele pergunta, essa distribuição é uma característica de um padrão de herança recessivo dominante, epistasia, codominância ou quantitativa? Pessoal, codominância. Se existe aqui a mistura, ou seja, um genótipo que aí eu coloquei aqui para vocês, que é dominante, é um homozigoto dominante, é um indivíduo com lactose. O indivíduo recessivo aqui, gente, eu botei errado aqui, meu Deus do céu. Ah, não, porque representa com letra maiúscula, tá certo. O indivíduo recessivo aqui, ou besão, é indivíduo sem lactose. Vocês lembram que nessa situação a gente pode usar a letra minúscula, desde que a gente não use a mesma letra. Se eu tivesse usando aqui A, eu ia botar azinho. Mas como eu tô usando letra diferente, pode representar por letra maiúscula. Certo. E os indivíduos com atividade parcial da enzima, que são azão, besão, né? Então, aqui é uma situação de codominância. Eu tenho aqui metade. Eu tenho metade com produção de lactose e metade sem a produção de lactose. Então, ele produz, mas produz parcialmente. Ele nem é uma coisa e nem é outra. Entendeu? Então, a situação de codominância. Aqui não apareceu um fenótipo diferente, como é o caso lá da dominância incompleta, gente. Aqui foi o mesmo fenótipo do início do cruzamento, porém, ele se manifestou aqui metade. Não foi totalmente, né? Não foi total. Foi metade, mas é o mesmo fenótipo do início do cruzamento. O que diferencia da dominância incompleta, que aqui seria um fenótipo diferente. Aqui ele é diferente dos genótipos que tinha no início do cruzamento, na geração parental. Então é diferente, aqui não é o caso. Então é o caso de codominância, letra D, viu? Aqui nós vamos para a oitava, pessoal. A oitava eu fiz um pouquinho meio tortonha aqui, para aproveitar a folha, gente, que nós estamos numa época em que se deve aproveitar tudo, então para aproveitar a folha eu usei aquele cantinho lá. Então vamos lá, o que diz a oitava? A oitava questão se refere assim, diz o seguinte, as flores de plantas maravilhas podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto que as rosas são heterozigotas. Para obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar 2 plantas de flores rosa, uma planta de flor branca com a planta de flor rosa, uma planta de flor rosa com a outra de flor vermelha, uma planta de flor vermelha com outra de flor branca, ou 2 plantas de flores vermelhas. Aí vocês vão ter que marcar a opção, né? Só que para marcar a opção, você tem que fazer o cruzamento. Então, o que eu fiz lá? Coloquei de novo aqui as informações vermelhas, brancas e rosas. E aí, fiz o cruzamento aqui entre heterozigotas, né? Primeiro eu fiz entre heterozigotas, para eu ver o resultado aqui, né?
Quando eu faço entre heterozigotas, pessoal, aí vem aqui que minha proporção, ela é diferente. Então, ela não vai corresponder lá ao que eu tenho 50%, né? Ele quer que a questão pergunta é, para se obter 50% de flores brancas, é necessário o cruzamento entre que tipo de indivíduos? Aí eu fiz aqui entre heterozigotos, aí eu teve aqui 25% de flores vermelhas, que eu nem coloquei, mas isso aqui seria vermelho, né? Vou ter que colocar aqui, vermelha. Aqui, 50% de flores rosas. Eu misturei isso aqui, gente, não fiz rosas. Mas a gente faz que é pra gente poder saber direitinho. De flores rosa, que eu teria 25% de flor vermelha, 50% de flores rosa e 25% de flor branca. Só que a questão quer saber como é que eu faço para obter 50% de flores brancas. E aqui eu não tenho 50% de flores brancas, eu tenho 50% de flores rosa, então não é esse tipo de cruzamento. Aí eu fui lá e fiz o cruzamento entre uma flor branca com uma flor rosa. Aí sim eu obtive o resultado lá que se pede na questão. Então eu obtive aqui, se quando eu faço o cruzamento entre uma flor branca, uma planta que produz flor branca com uma planta que produz flor rosa, eu vou ter 50% de planta que produz flores rosas e 50% de plantas que produz flor branca. Então a resposta é a letra B. Uma planta de flor branca com uma planta de flor rosa. Então, é só fazer o cruzamento que a gente vai encontrar aí o resultado da questão, viu? Então, é isso aqui que eu tô falando pra vocês, pessoal. Não se faz, não se responde questão de genética apenas marcando as opções. Você tem que ir lá e colocar as situações, fazer os cruzamentos, os cálculos matemáticos, para poder você ter uma noção de como chegar nessa questão, de por que essa questão é a questão correta. Vamos resolver agora a nona, né? A nona questão. Então, o que que é? A nona questão é o seguinte, pergunta o seguinte, né? Uma planta produzida rabalete redondos foi cruzada com uma que produzia rabanetes alongados e resultou num surgimento de 100% de plantas produzindo rabalete ovais, ou seja, pessoal, aqui apareceu uma característica diferente, viu, pessoal? Ó, uma característica diferente é das que era no início. Eu tinha rambaletes redondos com rambaletes alongados e apareceu rabanetes, falando o nome errado, rabanetes ovais. Então, aí um fenótipo totalmente diferente dos fenótipos que deram origem nele. Quando aparecer isso, eu já sei que a herança aqui é de dominância incompleta. Não tem para onde correr. Apareceu um fenótipo diferente dos parentais, é dominância incompleta. Apareceu ali a metade parcial, metade, é codominância, viu? Então, é muito fácil de identificar. Aí aqui, mas não termina a questão, né? Aí ele continua perguntando, demonstre os cruzamentos citados e os respectivos genótipos do indivíduo. Porque aqui na questão ele diz que o cruzamento entre rambaletes ovais resultou em 30 plantas que produzem rambalete redondos, 62 plantas que produzem rambaletes ovais e 34 plantas que produzem rambalete redondos. E aí ele quer saber como é que faz esse cruzamento. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei aqui o genótipo deles, ó. Rambalete redondo azão, rambalete rosa aqui, pessoal, é vocês que vão escolher a letra, não importa, viu? Azão, rambaletes alongado, Rzão, e rambalete ovais, que é azão, Rzão, né? Porque quando essa situação de codominância e dominância incompleta, a gente usa letras maiúsculas e diferentes. Aí o que que eu fiz, pessoal? O que que a questão faz? Ele pergunta qual o cruzamento diz que resultou 3 tipos de fenótipo diferentes. Se for isso, só pode ter sido heterozigoto. Porque se eu tivesse cruzado homozigoto, por exemplo, aqui, rambalete redondos com alongado, teria nascido aqui 100%, aqui na minha F1, teria sido um rambalete ovais. Mas lá na questão diz que não foi todos ovais, diz que foi os 3 tipos. Então, só pode ter sido heterozigoto. Então, quando eu faço o cruzamento entre heterozigoto, eu vou ter aqui meus 30 rambaletes redondos, 62 rambaletes ovais e 34 rambaletes alongados, que eu tinha botado ovais e repeti aqui. Alongados, então tem os 3 tipos aqui. Então, o cruzamento só pode ser entre heterozigotos. Tá aqui o que ele pede lá. Ele pede, demonstre o cruzamento citado e os respectivos genótipos de cada indivíduo. Tá aqui o genótipo do rambalete redondo,
dos rambaletes ovais e dos rambaletes alongados, ok? E continuando aqui, pessoal, vamos aqui para a 10ª questão. Ó, presta atenção que em todas as questões aqui, pessoal, eu tô desenvolvendo cruzamento, eu tô desenvolvendo métodos que justificam eu marcar determinada letra. Como não tô fazendo como vocês mandaram lá para mim, que foi só pegou lá e marcou e foi direto. Não, não é assim não. Vamos lá, então a 10ª questão. O que que a 10ª questão diz, pessoal? No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de alelo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são anormais, mas o braço são curtos e as pernas são curtas. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Viu, pessoal? Lembra lá do que morre, né? Do que não nasce. Dessa forma, na descendência de um casal, a condoplasia e a proporção fenotípica é esperada em F1E. Aí tem as opções aí que vocês devem estar acompanhando no exercício, né? 100%, 100%, 33%, 67%. Mas vamos lá. Então, o que que se faz, pessoal? Primeiro faz o cruzamento aqui, né? Entre indivíduos heterozigotos, né? Que é o que ele pede, que pede a questão, né? Então, só pode ser indivíduos heterozigotos, que é para a gente poder obter esse resultado. Deixa eu ver bem aqui, a letalidade. Dessa forma, a descendência de um casal ondocoplasto. Por que é heterozigoto, pessoal? Esse bem aqui que eu queria explicar para vocês. Por que ele é heterozigoto? Porque, lembra, o indivíduo aqui, ele está dizendo na questão que esse indivíduo aqui, ele não nasce, ele morre, ele é letal. Esse genótipo aqui, ele é letal, então o indivíduo não vai nascer. Então, quem são as pessoas que possuem a doença? São as pessoas que são heterozigotas, já que ela é uma doença dominante. Então, as pessoas recessivas aqui, elas são normais, não tem doença. Quem tem doença é quem é heterozigota, porque nesse caso aqui, não existe, a pessoa morre. Então, fazendo aquela mesma questão lá, só pra gente não esquecer, a proporção seria essa, mas como a gente sabe que esse aqui não vai nascer, que ele morre, né? Não consegue sobreviver. Então, a proporção, ela muda. Então, vai aqui de cada... aliás, de cada cruzamento, existe aqui uma proporção de 2 para 3. Então, são 2 indivíduos heterozigotos em 3 possibilidades. Para os indivíduos recessivos, que são os normais, uma possibilidade em cada 3. Então, é uma em 3. Então, a proporção mudou dessa situação aqui, que seguiria a regra de Mendel, e mudou para essa aqui. Por isso que são exceções dentro da lei de Mendel, pessoal. Então, aqui, o esperado agora é 2 para 3, porque um lá morreu, né? O alelo homozigoto dominante não sobrevive, e aqui 1 para 3. Aí, vamos fazer a regrinha lá para saber qual é a porcentagem que é correto marcar, gente. Então, vamos lá. Ó, aqui o meu 3, o meu 3 que corresponde ao meu 100%. O meu 3 que corresponde ao meu 100%. E aqui o 2 que é o x da questão. Fazer aquela mesma situação lá, ó. 3 vezes x é igual a 3x. 2 vezes 100 é igual a 200. Dividido por 3, eu vou ter 600% aqui. Viu? Vou ter 600... Aliás, 66,6% pode arredondar para 606,7%. A mesma coisa eu vou fazer aqui, gente, ó, para essa questão aqui do 1. Então, aqui eu vou o meu 100%, 1. Aí, x, 3 vezes x é igual a x, 1 vezes 100 é igual a 100, dividido por 3 é igual a 33,3%.